acontecimento do novo ano está chegando. Que o pecado e a incredulidade do homem velho morram em nosso coração. E o novo nascimento chegue com 1963 como um vento veemente e impetuoso que encha nosso ser e nos torne novas criaturas em Cristo. Faze-nos servos aptos, perdoa nosso passado, abençoa nosso futuro, guia-nos, ó Senhor Deus, com tua mão forte, Jeová. Boa noite com Jesus. Aqueles que podem, vão ficar de pé. A Ti, ó Deus, glorificamos a Ti, damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei retamente. Sobe-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice puro de ferro, cheio de mistura, e dá em Deus dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão, beberão as suas fezes. Mas quanto a mim, exultarei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrantarei todas as forças do ímpio, mas as forças do justo serão exaltadas. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá-nos este bom tempo. Te agradecemos pela permissão de nos reunir em torno de Sua palavra. Possamos sair daqui, Pai, fortificados, alegres e cheios do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos nesta noite. Amém. Podemos assentar? Vamos cantar o hino de 281, pela fé.
Amém? Graças a Deus. E minha cantora tá? Disse que quer cantar. Jesus é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado no meu peito, Ele é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Amém. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Amém. Vamos cantar 221. E devagarinho vamos aprendendo. E prestou. Vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre sou, pela graça de Jesus, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem Deus, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre sou, pela graça de Jesus, livre sou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e seguir sempre a voz. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre sou, pela graça de Jesus, livre sou, aleluia, pela fé, livre sou. Amém? Cantar o hino 219. Logo após o pedir para o homem, eu vim dar uma palavra aqui para nós. Eu perdi o pecador, longe do meu Jesus, abatido sem vigor, a merecer.
vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver e seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo de amor, Ele livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu querer, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém? Atrapalhando um pouco na letra. Um minuto, dá uma palavra para nós. Uma boa noite a todos com o Senhor Jesus. Estamos gratos a Deus por mais esta rica oportunidade, por poder estar aqui esta noite para saborearmos da palavra do Senhor nosso Deus. E o que é mais interessante e mais importante é que Ele, o Senhor Jesus, estando com os seus discípulos, Ele afirmou dizendo a eles: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto é o que alegra a nossa alma, isto é o que nos satisfaz, porque nós temos certeza para onde nós estamos caminhando e aonde nós chegaremos. Amém? Graças a Deus por isso. São Mateus, no capítulo 3, no verso 13 até o 17, aqui fala a respeito do batismo do Senhor Jesus. Então veio Jesus a Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu é que careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus respondeu, dizendo: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que maravilha, né, irmãos? Quando nós meditamos na palavra de Deus, isso alegra a nossa alma, porque não foi simplesmente um homem, mas era Deus andando sobre a face da terra, trazendo as boas novas. E ele sabia que hoje, aqui neste lugar, cada um de nós estaria aqui presente. No jeitinho que você veio aqui, ele te viu, porque ele é infinito e sabe todas as coisas. Como ele disse a João: deixa por agora, convém toda a justiça. E outras palavras,
em quem ele em quem ele, em outras palavras, em quem é que me agrada habitar. Isto é, Deus estava ali, em Cristo, habitando nele, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Deus estava ali, fazendo a sua obra maravilhosa. Isto é revelação de Deus para nós nos dias de hoje. Enquanto muitos rejeitam esta palavra, nós a adquirimos e a temos em nosso coração. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Ele afirmou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nós cremos em toda a palavra de Deus. Aqui na mensagem, nas asas de uma pomba branca, nós encontramos no parágrafo 37. Hoje falaremos desta ave por alguns minutos. A pomba selvagem tem sido sempre uma de minhas aves favoritas. E falando de pomba selvagem, esta é a pomba doméstica. São a mesma classe de ave. Os hábitos de ambas aves são extraordinárias. Eu preguei aqui alguns anos atrás, numa campanha com o irmão Moure, acerca do tema a pomba e o cordeiro. Suponho que vocês recordam, e como a pomba é a ave mais limpa que temos, e o cordeiro é o mais manso dos animais. Nós encontramos o Senhor Jesus estando com os seus discípulos, e ele disse a eles: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eles são a ave e o animal de sacrifício. Quão belo se tipifica aqui Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, sendo uma pomba. É a palavra: não haveria pousada sobre um lobo, porque a natureza deste não é correta. Sobre um lobo, porque a natureza deste não é correta. Disse que tinha que ser sobre o cordeiro. Não podia ser um cachorro. Não tampouco sua natureza é correta. Tinha que ser ambos da mesma natureza. E essa é a forma que deve ser conosco. Nossas naturezas têm que mudar do pecador temperamental à mansidão do cordeiro. Foi isto que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Notou você que a pomba se dirigiu ao cordeiro? Notem também que o cordeiro se rendeu completamente à pomba. E vejam para onde o dirigiu a pomba: a crucificação por todos os nossos pecados. Nós sabemos que ali em João, no verso 3,16, ali afirma dizendo que Deus enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isto que nós damos testemunha, da mesma forma
que os apóstolos deram naquela época, porque a mensagem de Deus continua sendo a mesma. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem em seu nome. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui esta noite, porque nós temos crido no unigênito Filho de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E saiba você, amado irmão e amada irmã, Ele está aqui para te abençoar, para trazer de volta a palavra original em seu coração. Creia somente e você verá com certeza a glória de Deus em sua vida. Que Deus abençoe a todos neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo momento de oferta, vamos cantar o hino 220. Divino companheiro. Cantar o último hino, 222. Existe alguém comigo? Existe alguém comigo que não vejo mais preciso, que comigo só
Vamos nos pôr de pé. Cantar Somente Creio. Já vamos ler as Escrituras. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Bom Pai, esse corinho diz tudo, Pai. A igreja de Deus só se mantém por fé. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia em Deus. E é por fé que nós vamos caminhando, Pai. Nesta noite fria, o Senhor tem trazido seus filhos à sua casa, Pai. E é por fé. Eles têm que crer em alguma coisa, pelo contrário, não estaríamos aqui. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude, aumentando a nossa fé, para que nós possamos te agradar, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus eterno, toma-nos pelas suas mãos nesta noite. O Senhor possa abrir os nossos ouvidos para o entendimento da tua palavra. E que isso possa descer ao encontro de cada coração e ao encontro de cada necessidade. Porque o Senhor sabe do que nós necessitamos. Nós mesmos não sabemos nem o que nós precisamos. Mas o Senhor sabe que cada filho precisa. E por isso nós confiamos as nossas vidas nesta noite em suas mãos. E pedimos por uma libertação total, ó Pai. Pedimos por uma unção do céu, em que cada um possa, Pai, chegar diante da Tua palavra e abrir o
coração, o Senhor, entregar a vida a Ti nesta noite. Nós te agradecemos pela oportunidade de Te louvar e pedimos que o Senhor tome conta de nossas palavras, porque o homem pode falar o que quiser, mas apenas o Senhor pode dar aquilo que é necessário a cada um, Pai. Então que o homem possa sair da frente e o Senhor possa tomar o controle, Pai, e tomar sob domínio cada espírito, cada alma que aqui está, possa estar sobre o seu domínio, e a unção dos céus possa descer nesta noite. É o que nós pedimos. Amém. Eu vou manter a leitura que nós já estamos lendo há alguns dias, em São Mateus, capítulo 16, versículo 15 em diante. E Jesus respondendo, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Podeis vos assentar? Senhor, abençoe a leitura de sua palavra. Nós estamos estudando a mensagem 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. E a primeira coisa que o profeta nos deixa ciente que a igreja de Deus não é uma organização. Ela não se organiza. Ela simplesmente segue o que o Espírito diz. Ela não se organiza, irmãos, porque tudo que tem um princípio tem um fim. O próprio inferno, ele não é eterno. Ele foi criado. Se ele fosse eterno, então que diferença faz você ser salvo e você ir para o inferno se você viver eternamente? É claro que um com sofrimento, o outro sem sofrimento, mas se você for nas escrituras, na palavra, no grego, quando diz ali que seriam jogados no lago de fogo eterno, aquela palavra na tradução original, ela quer dizer para sempre, que é diferente de eternamente. O profeta explica isso muito tranquilo. Quando você pega um livro, vamos dar um exemplo de João e Maria, eles falam assim: viveram felizes para sempre. Mas aquilo não é eternamente. Aquele casal viveu felizes para sempre. Aquilo não é eterno, porque eles faleceram, morreram, teve um fim, porque teve um começo. E o sentido daquela palavra ali no grego significa isso: para sempre. O inferno, ele teve um princípio, então ele terá um fim, ele será aniquilado. Eterno, irmão, é só aquilo que vem de Deus. Quando nas escrituras ela se refere a eterno, ela vem com a palavra zoe, isso no grego. Isso significa vida eterna. Ali sim, não tem princípio e nem fim. As únicas coisas eternas que existem, a única coisa eterna que existe é Deus. Abraão chamou ele de Elohim, o autoexistente de si mesmo, porque não teve princípio, não teve fim.
E a única forma que a igreja pode ser eterna é se aquele Espírito de Deus habita em você. Você se torna parte daquilo. Do contrário, tudo que a igreja organizou terá um fim. Mas Deus, Ele veio restituir aquilo que foi perdido lá no princípio, com Adão e Eva, quando o pecado entrou ali. Então eles perderam a vida eterna, não que ela foi extinguida, mas eles perderam. E Jesus desceu à terra para resgatar aquilo, devolver o título de propriedade da vida eterna aos filhos. Tomou da mão de Satanás e devolveu aos seus filhos. Nós estamos falando de identificação da igreja do Deus vivo. Aqui no versículo que nós acabamos de ler de São Mateus, capítulo 16, no versículo 18, você vai ver que Deus disse para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns vêm e dizem assim: Jesus, ele edificou a igreja sobre ele. Outros vêm e dizem: ele edificou sobre Pedro. A igreja católica diz que Pedro foi o primeiro papa, mas não creio nem no batismo que Pedro pregou em Atos capítulo 2, que foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Pedro foi o primeiro papa, como dizem que foi, mas então deveriam obedecer o mandamento que Pedro instituiu, porque Jesus disse que ele deu a chave para Pedro ali. Ele estava dizendo o seguinte: eu te darei uma revelação que você vai abrir as portas. E quando ele diz a chave do reino dos céus, ali em Atos, Pedro veio cheio do Espírito Santo e pregou o batismo correto ali. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Na casa de Cornélio, que foi gentil, mesmo Paulo foi instituído apóstolo para o gentil, mas Pedro teve que abrir a porta para o gentil ali na casa de Cornélio, porque Jesus deu a chave para ele. Então ele foi lá, pregou para eles e os batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é que Deus aqui está, Jesus está falando para Pedro que está edificando a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a revelação que Pedro recebeu no versículo anterior, dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, tu revelou a mim, aqui está, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, a revelação, edificarei a minha igreja. Por que isso, irmão? Porque revelação, quando se fala de revelação, ela não é aprendida. E tudo que é aprendido é copiado. Então, aprende no seminário, aprenda, mas a escritura não. A revelação tem que ser dada por Deus. Não é por isso que a escritura diz que nos últimos dias nós seremos ensinados por Deus. Como? Pelo seu Espírito. Ele diz: enviarei o Espírito da verdade, e Ele vos ensinará toda a verdade. Sem esse Espírito você não conseguirá acertar o alvo. A igreja, ela não foi organizada por costumes humanos,
mas ela foi edificada sobre a revelação de Jesus Cristo. E eu volto a repetir isso. A gente está partindo do princípio que Jesus não permitiu os apóstolos saírem pregando logo após a sua ressurreição. Engraçado, viveram 3 anos e meio com Jesus, viram Jesus ser crucificado, viram Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus falou assim: olha, não sai pregando não, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, até receber essa revelação. Cada ministro, antes de subir no púlpito, deveria receber esse Espírito. Ninguém tem o direito de pregar sem antes receber esse Espírito que vem de Deus, porque do contrário, ele vai errar o alvo. A igreja de Deus, antes de sair pregando, tem que receber esse Espírito. Irmão, antes de Pedro se converter, porque Jesus disse: olha, quando te converter, apacenta a minha igreja, já tinha andado 3 anos e meio, já tinha expulsado demônio, já tinha ido a missões. Mas Jesus disse: quando te converter, Pedro? Antes disso, Pedro mentiu, blasfemou, praguejou, era bravo, queria cortar a orelha, cortou a orelha do soldado lá. Antes de receber esse Espírito, correu, tinha medo. Mas depois que no dia de Pentecostes, que ele recebeu esse Espírito Santo, nada parou Pedro, nada parou nenhum daqueles apóstolos. Eles não tinham medo se eles iam ser açoitados, se eles iam ser presos, mas eles saíam pregando a mensagem que vem de Deus. E quando Deus quer que alguém entenda isso, entenda as coisas, uma barreira que impeça. Paulo vem ali em Efésios e coloca os dons em ordem, os coríntios, explica como é que o dom deve ser ministrado, o dom de línguas que nós cremos, mas fala: olha, o dom para nada se aproveita se não tiver uma interpretação. Quando a palavra está sendo pregada, ele é sujeito ao profeta, então ele não interrompe, porque Deus não é um Deus de confusão. Mas sabe o que é mais interessante, irmão? Pega lá em Atos capítulo 2, quando Pedro está pregando, e eu digo aqui que aquele ali não foi um sermão grande não, foi um sermão talvez de uns 15 minutos, 15, 20 minutos, talvez não foi mais do que isso. Converteu mais de 3.000 almas. Mas pega que ali havia várias nações. A Bíblia diz que havia galileus, havia romanos, ali tinha os judeus, e Pedro estava falando na sua língua. Eu penso que a língua dele, se eu não crer, era aramaico. Ele falando naquela língua dele, e todos das outras línguas, os gregos, os romanos, os judeus, estavam entendendo o que Pedro estava falando ao mesmo tempo. As pessoas falam em dons de língua, mas não entendem o que aconteceu ali no dia de Pentecostes. Não foi que um falou, o outro interpretou. Na mesma hora que Pedro estava falando, eles estavam entendendo. O Espírito Santo pegou e fez aquilo entendível aos ouvidos daquele povo. 14 nações ali. Mas como é que pode ser uma São Galileu? E como é que nós conseguimos ouvi-los falar em nossa própria língua? Deus fez um transformador ali. Pedro falava em sua língua aramaica, o judeu entendia, o grego entendia, o romano entendia. Como é que pode aquilo? Irmão, só o Espírito Santo pode abrir o entendimento do povo. Só o Espírito Santo pode fazer que nem aquele cego Simeão lá no templo, ser guiado, Ana, ser guiado no templo para ver o Salvador. Mas uma pessoa pode estar cheio das Escrituras, cheio da Bíblia,
e chegar diante de Deus e chamar aquilo de demônio, como o sacerdote fez. Cheio das Escrituras. E interessante, estava esperando o Messias. O Messias estava ali. O profeta de Deus vem e diz nesta era: as pessoas veem o que Deus fez, sabem o que Deus vai fazer, mas não veem o que Deus está fazendo. O problema não é saber o que Deus fez, não. O problema não é saber o que Deus vai fazer. O problema é saber o que Deus está fazendo. A mensagem é válida para aqueles que estão a mensagem da obra, que estão vendo a mensagem da obra. Mas depois que passou, não adianta, passou. Eles falavam de Noé, eles falavam de Moisés, mas quando Moisés estava ali, descriam de Moisés. Quando Noé estava lá batendo o martelo, fazendo a árvore, descreve em Noé. Falaram para Jesus: nós somos filhos de Moisés, nossos pais comeram maná no deserto. Eles comeram, mas estão todos mortos. Aquela morte que eu estava falando é de uma separação eterna. Não foram salvos. Porque se você vai ver dos 2.000 que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Porque blasfemaram, murmuraram. Separação eterna. Aí Jesus olha e fala: vocês mesmos falam dos profetas, mas foi vocês mesmos que colocaram eles aí no sepulcro. Depois não adianta dizer que era profeta, mas na hora, reconhecendo o dia, quem é que conheceu? Uma vez eu perguntei a uma mulher, ele disse assim: você é cristã? Ela disse: sou americana. Naturalmente que sou. Isso não tem nada a ver. Os americanos têm a fama de dizer que é um país cristão, né? Pergunta: você é evangélico? Você é cristão? Eu sou do Tabernáculo da Fé, eu sou presbiteriano, eu sou católico, Não é essa a pergunta. A pergunta é: você é cristão? Ser cristão é ser como Cristo. É fazer as obras que Cristo faz. Não é uma placa de igreja. Não é uma loja. Se você veio aqui procurar, olha, Deus está na sua igreja. Não, Deus está em sua palavra. Entenda isso. Se Deus fosse julgar pela minha igreja, seria injusto. Porque eu ia dizer que o outro está perdido, aquele está perdido. Deus vai julgar o mundo pela sua palavra. Ele vai perguntar naquele dia: o que é que você fez a respeito da minha palavra? Ele deu um Urim Tumim. É a sua palavra. O irmão Bosworth perguntou uma certa noite, disse a uma irmã, perguntou a uma irmã: a irmã é cristã? Disse: quero que entenda uma coisa, eu acendo uma vela toda noite. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com o cristianismo. Você tem que ser luz, não é acender a vela. A vela, quando os cristãos no passado estavam sendo perseguidos, eles iam nas catatumbas, se escondiam lá e faziam escudo lá por isso, da vela. Mas você acender uma vela toda noite, isso não quer dizer nada, a vela se apaga. Agora a Bíblia diz para você ser luz. O cristão é luz, a luz do mundo. Diz para você ser sal da terra, para você ter que ter sabor. As pessoas perderam o sabor de ser cristão. Tanto é que se um não falar que é cristão, você nem sabe, porque não tem diferença. Simplesmente acrescenta o nome de Jesus em sua vida assim e acha que está tudo certo. Posso fazer as mesmas coisas.
Depois que Maria Madalena teve um encontro com Jesus, quem não conhecia a vida dela no passado nunca poderia dizer que ela foi uma prostituta, porque a sua forma mudou de viver. Vá e não peque mais. Eles sabiam, mesmo Pedro praguejando, ali negando Jesus, eles sabiam que Pedro havia andado com Jesus, porque ele disse: você é um deles, você fala como eles, você é diferente, tem sabor. Cadê aquele povo que olha lá, é crente, é cristão? Não tem isso, perdeu o sabor, não tem diferença. Quando Paulo diz: não se pareça com o mundo, tem que ter uma diferença. Não consiste como se tivesse alguma coisa a ver com o cristianismo acender uma vela. O cristianismo não consiste de tais coisas. E a igreja de Deus não consiste de tal formação. Agora, o que faz as mulheres? Nunca obrigamos as mulheres a fazer isso. Nós nunca obrigamos nossos homens a não beber, não xingar. Somente pregamos o Evangelho e apresentamos o padrão da Bíblia. Muitos homens que vêm para a fé pentecostal e a fé da santidade, vêm e professam ser, quando não são no coração. Muitas mulheres fazem a mesma coisa. Não lhe dizemos que tem de fazê-los, somente lhe damos um padrão. Dizemos-lhes o que a Bíblia diz, e se nasceram de um espírito celestial, então seu espírito já não é americanizado, já não é brasileiro, já não é os segundo os costumes alemães, é segundo os costumes celestiais. Paulo disse: vos abençoou com todas as bênçãos celestiais e colocou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está vendo onde o Evangelho te leva? Ele te abençoa com todas as bênçãos celestiais e te coloca em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então seu espírito já não é americanizado, já não é segundo os costumes alemães, é segundo os costumes celestiais, onde está o reino de Deus, porque somos do outro reino, um reino de Deus onde decência, santidade e poder existe. A palavra de Deus sempre vai contra o mundo. Eu sempre falo isso, como que Deus faz as coisas diferente do homem. Nós estávamos vendo as eleições, um prometendo hospital, o outro prometendo saúde, outro prometendo mais prisão, governo prometendo. Sabe o que o nosso governador Jesus Cristo promete? Vai ao contrário. Ele diz que vai acabar com os hospitais, vai acabar com as escolas, vai acabar com as cadeias, vai acabar com o cemitério, vai ao contrário. O nosso governador faz diferente. Mas você precisa de crer. Fé. Nós estamos falando de revelação. Fé é revelação. Você crê naquilo que você não tem. Precisa ter uma revelação para crer. Aliás, irmão, vou falar uma coisa aqui que nós somos ensinados, que talvez choque muitas pessoas. O único pecado que existe é incredulidade. Fumar não é pecado, beber não é pecado, adultério não é pecado. Não, isso são consequências do pecado. Você faz isso porque você não crê. Porque se você cresce, você não faria isso. O único pecado que existe é incredulidade. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você acreditasse no que a Bíblia fala, se você cresce no que a Bíblia fala, você não faria essas coisas.
O mundo está atrás da ONU, da paz mundial. A única coisa que pode trazer a paz mundial é a palavra de Deus. É Cristo. Ele vai mostrar isso. Depois dos 3 anos e meio de tribulação, haverá um milênio. Ele vai reinar. Vai mostrar como que é um rei correto, sem corrupção, sem morte. Do contrário, nós não vamos ter paz. Nós não precisamos da ONU. Nós precisamos de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus Cristo na sua casa, no seu trabalho, nos seus afazeres. Nós temos acesso ao nosso Rei. Temos uma entrevista com Ele quando quer que queremos invocá-lo. Quando quer querer invocá-lo. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, o véu do templo rasgou-se. O que significa aquilo, meu irmão? De tempo em tempo, só o sacerdote podia entrar no Santíssimo dos Santos. Só ele podia entrar lá com sangue, e se a vida dele estivesse errada, ele acabava morto. Porque ali era onde eu descia. Mas quando Jesus morreu ali, o véu rasgou-se. E todo mundo tem acesso direto ao reino. Aquilo significa isso. Te deu acesso. Nós temos uma entrevista com Ele quando quer que queremos invocá-lo. Não temos outros intercessores, outro mediador entre o Rei e nós, senão aquele homem, somente Cristo Jesus. Paulo fala, não há outro intermediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Segundo Timóteo, né? E o que é isso? Assim estamos vivendo em um reino, e ele é chamado na cronologia da Bíblia o messiânico, o reino messiânico. Em outras palavras, onde o Messias governe cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora de todos os estilos de vida. Igreja significa chamada para fora, reunindo-os em um grupo, e o chama de sua igreja, e os seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita? Agora, Israel era o povo de Deus quando estava no Egito. Então foram chamados da igreja de Deus porque foram chamados para fora. E depois que entraram na terra prometida, a nuvem de Cristo. Há uma diferença. Agora a Bíblia diz que Deus, o desejo dele é que toda a alma se salve, mas isso não é possível, porque Deus deu um livre arbítrio, um direito de escolha, porque do contrário ele seria injusto, seria um ditador. Então ele sabendo todas as coisas, nós somos criticados porque nós cremos em eleição, em predestinação. Como Paulo disse que ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou. Mas como é que Deus pode eleger e escolher algumas pessoas antes da fundação do mundo? É uma injustiça? Não, Deus não é injusto. Ele te deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. E se ele sabe todas as coisas, ele sabia quem ia aceitar esta palavra quando chegasse, ouvisse. Então ele pode escolher antes da fundação do mundo dos seus. Por que ele elegeu? Porque ele sabia que quando você ouvisse a palavra de Deus, você ia aceitar. Então ele pode te eleger e te predestinar. Ele sabia que aquele jovem rico não tinha eleição, como está em Efésios, você filho. A Bíblia não se contradiz, porque a Bíblia diz, nós aprendemos, foi escrito por homem, inspirado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus não pode ter erro. Quando Paulo fala nos elegeu, é porque há uma eleição. E Deus prova o seu amor a nós, porque Ele tem nos eleito, tem nos salvado. Não é porque tem dado uma vida boa, não é porque Ele tem nos salvado. O diabo pode tentar fazer o que quiser. Ele pode tornar a sua vida uma desgraça, mas ele não pode ter, porque você é eleito.
Você escolheu. É uma coisa que ele não entende. As pessoas não entendem. Mas como que pode? A vida está desgraçada. Como estava com Jó? E ainda ele dizendo: Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus por isso. Eleição. Deus te ama. Ele prova o seu amor através da eleição. Te deu salvação eterna. Isso aí não é só um discurso bonito. Nós somos criticados por isso. Só podem ser salvos a Bíblia ainda fala só aqueles que podem ser salvos. Ele sabia que aquele jovem rico, quando chegou: bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Jesus olhou no olho daquele homem. A Bíblia diz que ele o amou. Mas ele começou a olhar lá antes da fundação do mundo. Jesus começou a olhar e viu que ele não tinha representação ali. Então Jesus diz assim: tem uma coisa que te falta. Jesus sabia que ele não ia ter, não tinha direito à vida eterna, que ele ia recusar. Jesus disse: então, vende tudo que você tem, doa aos pobres, vem e segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu muito e foi embora. Deus já sabia disso. Já sabia que ele não ia aceitar. Ao contrário, quando ele chegou em Zaqueu, publicano, a Bíblia diz que era rico, taxado de ladrão, só hoje me convém pousar em sua casa. Jesus foi na casa de Zaqueu, começou a conversar com Zaqueu, nem precisou fazer a proposta para Zaqueu. Zaqueu já olhou e disse: olha, hoje eu vendo metade dos meus bens, eu dou aos pobres, e se eu fraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais, restituo 4 vezes mais. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus nem precisou fazer a proposta. Ele simplesmente começou a conversar com Jesus. A eleição é uma coisa tão séria, irmão, que Jesus disse assim: ó, eu vim, eu não perdi ninguém que tu me deste. Ninguém. Ele chegou naquele poço de Betesda, tinham milhares de pessoas ali, e ele só curou uma pessoa e saiu quietinho. Por quê? Por quê? Não podia curar a todos, mas só um tinha fé, só um tinha eleição. Não se engane. Nosso Deus não errou de endereço quando ele bateu na tua casa. Quando ele bateu na porta do teu coração, ele sabia quem era você. Ele sabia quem era Paulo, assassino, participou da morte de Estevão, do primeiro mártir. Mas ele sabia quem era Paulo, ele não errou de endereço, não derrubou ele do cavalo, não. Ele não errou de endereço quando ele falou com você. Quando ele chegou para Pedro, para João, no barco, eles pescando, e Jesus mostrou para eles que mesmo eles eram bons naquilo que eles faziam, eram pescadores, viviam da pesca, voltaram sem nada. Jesus chegou: joga do outro lado. Você está pescando a noite inteira, nós entendemos o que nós fazemos. Segundo a tua palavra, Jesus mostrou para eles que os conhecimentos humanos não servem para nada. Aí Jesus mudou a conversa: agora que eu mostrei para vocês mesmo que o que vocês sabem fazer melhor não serve para nada, vem e segue, porque eu farei vocês hoje pescadores de alma. Farei diferente. Então Pedro estava tão confiante ao lado de Jesus que achou que podia sair fazendo o que quiser, cortar a orelha do outro. Mas Jesus ressuscitou e disse: olha, não sai pregando não. Espera um pouquinho, você tem que receber algo.
A primeira mensagem que veio para a igreja através do Espírito Santo não foi através de Pedro, foi Deus usando Pedro. E Deus não muda o seu padrão. Ali com Moisés, depois que Deus chamou o povo no monte e o povo não conseguiu ouvir a voz de Deus de tão grande que era, tão glorioso que era. Ele falou, olha, fala a Moisés para o moço que se Deus falar direto, Deus vai morrer. Deus falou assim, a partir de hoje eu vou falar através de profetas. E Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Deus Jeová não fará coisa alguma sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. Foi um padrão que Deus instituiu e Ele não mudou isso. As pessoas me falam, mas Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Sim, os profetas da lei. O próprio Jesus foi profeta, Paulo foi profeta, Ágabo foi profeta, Pedro foi profeta. Porque a Bíblia diz que, havendo encerrado as profecias, não tendo profecia, o povo se corrompe. Deus instituiu a forma de Deus falar com o povo através do profeta. Por que Jesus não foi no sacerdote que tinha as escrituras que estava esperando ele, e foi em Pedro, em João Batista? Porque Jesus era a palavra. A Bíblia diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Verbo é palavra, ação. Por que Jesus foi a João Batista e não foi ao sacerdote, lá no Rio Jordão? Porque Jesus era a palavra, João era o profeta, e a palavra vai ao profeta. Deus não muda o seu padrão. Tanto é que quando João Batista olhou para Jesus e disse, eu que quero ser batizado por você, ele disse, é necessário que as escrituras se cumpram. Ele sustenta a sua palavra. E dessa época não foi diferente. Apocalipse 10:7, ele prometeu um profeta para essa época. Malaquias 4:5-6, prometeu Elias. Prometeu, em Apocalipse 10:7 diz, mas quando tocar a última trombeta, né, os segredos seriam revelados, como ele anunciou aos seus servos profetas. Deus não muda o seu padrão. Deus mandou a mensagem profética. Como que você sabe que o profeta que nós pregamos é correto? É só você comparar com a Bíblia. Se estiver fora das Escrituras, então é falso. Se estiver dentro das Escrituras, então é verdadeiro. É simples. Lá tinha o Urim e Tumim, levava um profeta diante do Urim e Tumim. Se as pedras todas brilhassem, então estava correto, senão não estava. Qual que é o nosso Urim e Tumim hoje? É a sua palavra. Ele deixou aqui para nós. Já estamos encerrando. E agora? A igreja de Deus hoje é a mesma coisa. Chamada para fora de tudo do mundo. Chamada para fora de toda seita religiosa. Chamada para fora de toda denominação religiosa. Chamada para fora de toda organização religiosa. Para caminhar com Deus. Não sendo governada por um bispo, mas sendo governada por Cristo neste reino messiânico, no qual vivemos. Cristo é o rei, Cristo é o tal. Você quer saber se o ministro é verdadeiro? Veja se ele está apontando para Cristo. Veja se ele está apontando para Jesus. Jesus nunca tirou vantagem nem de uma cura que ele realizou. Ele chegava a dizer, é o Pai que está em mim que faz as obras. Ele não tirava vantagem para isso não. E as pessoas usam, quer encher a igreja, então usa o dom que é dado sem arrependimento, a toda a carne, usa para tirar vantagem, fala o que as pessoas querem. Mas em São Marcos, quando estava dizendo que esses sinais seguirão os que crerem, ele não estava falando para pregar os sinais, estava falando, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, porque o Evangelho é que salva. As curas, as libertações, as maravilhas são consequências do verdadeiro Evangelho. E esses sinais seguirão os que creem no quê? No
verdadeiro Evangelho, mas a comissão foi para pregar o Evangelho. E Jesus estava tão preocupado que as pessoas pregassem o Evangelho, que quando desceram aquele homem do teto, ele olhou para ele e disse: não disse, você está curado. Ele disse: os seus pecados estão perdoados. Porque aquele homem precisava de salvação. A cura. Hoje ele é curado, amanhã ele vai morrer. Se Jesus não vier antes, você vai morrer. E como vai ficar a salvação? Por isso que ele disse: os seus pecados estão perdoados. O povo ficou assustado com aquilo. Você quer coisa mais sobrenatural do que você ouvir o Espírito Santo de Deus, que os seus pecados estão perdoados? As pessoas querem ver um paralítico levantado, elas creem nisso. Uma pessoa com câncer curada, nós cremos nisso. Mas você quer coisa mais sobrenatural, você ouvir de Deus, os seus pecados estão perdoados. Aquilo que o homem não pode apagar, o homem não pode esquecer. Lá na mente de Deus, quando você é lavado naquele sangue, quando você aceita, aquilo não existe mais. A Bíblia diz que Ele lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Não é mais lembrado por Ele. Você não consegue esquecer, mesmo você perdoando quando alguém te faz mal, você não consegue esquecer. Mas lá na mente de Deus, Ele nem sabe que você pecou. Porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos livra de todo pecado. Isso é sobrenatural. Do contrário, você não poderia nem chegar diante de Deus. Os querubins, quando o profeta Isaías chegou, teve aquela visão, os querubins, talvez a entidade de anjo mais santa que existe, mais próxima de Deus, que fica no altar, os querubins. A Bíblia diz que eles tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, porque eles não podiam olhar para Deus. 2 cobriam os pés, humildade. E com 2 voavam, mas eles cobriam, não podiam ver o rosto de Deus. Eles não podiam ver de tão santo que era, mas Deus que deu acesso. E sabe o que Ele fez? Ele colocou o seu nome em você. Não foi lido: esse é meu filho amado que me comprazo, que tenho prazer em habitar. Ele colocou o nome de Jesus em sua vida. Jesus, manifestei o seu nome ao mundo. Ele deu o direito de você receber o nome dele, o batismo. Para quê? Para você ter direito. Quando você recebe o nome do seu pai, você passa a ser herdeiro das coisas do seu pai. Ele foi lá e colocou isto. Precisa de um nome. Qual é o nome? Pai não é nome, filho não é nome. O nome é Senhor Jesus Cristo. Agora Cristo é o cabeça desse. Cristo é o cabeça deste reino messiânico. E não se pode organizar um reino do qual Cristo é o cabeça. As pessoas querem controlar. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é o cabeça, porque Cristo é rei. E não se pode tomar a intelectualidade do homem e fazer uma organização ao qual Cristo governará. Cristo não vai governar nenhuma organização feita pelo homem, mas aquela que ele começou lá no princípio, lá no dia de Pentecostes. Ele diz, e Paulo vem em Efésios 5, capítulo 3, por certo isso, que aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até a vinda de Jesus Cristo. Ele vai aperfeiçoar a obra que ele começou, não a que o homem começou. Deixou-se um pouquinho, se afastou-se um pouquinho, 325 anos depois da morte do último apóstolo, da morte de Jesus Cristo, houve um concílio chamado Nicéia. A igreja católica se organizou ali, já deixaram de batizar como os apóstolos batizaram. A igreja casou com o Estado, uniu-se com o Estado, misturou-se as coisas pagãs romanas com o cristianismo. E
desde ali começou a organização. Ser organizado e fazer conforme o homem quer. O homem se afasta um pouquinho de Deus. Então, as coisas já começam a perder o foco. Por isso que ele diz que enviaria um profeta e que restauraria todas as coisas. Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurará o quê, irmão? O ensinamento dos pais apostólicos aos filhos que deixaram isso. Elias, o que Elias representava quando ele desafiou os profetas de Baal? Ele foi lá e consertou o altar, colocou as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. O que o nosso profeta vem e diz, vem aqui, vai, traz de volta o batismo quando a escritura começou no dia de Pentecostes, fazendo o que os 12 apóstolos ensinaram ali, depois de Pentecostes. Precisava de uma restauração. Para quê? Para que a igreja possa receber Cristo. É necessário que as coisas estejam em ordem, da maneira correta. Não basta só estar certa, mas tem que estar em ordem, da maneira correta. E não se pode organizar um reino no qual Cristo é o cabeça. Cristo, não se pode tomar uma intelectualidade de um homem fazendo uma organização a qual Cristo governará. Portanto, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tente organizar o reino de Deus está se conduzindo de modo contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo contrário ao rei, seria contra o rei. Assim, é contra o rei, seria um anticristo. Isso é um tanto rude. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós explicaríamos isso. É um anticristo. Se vocês forem pacientes comigo, por alguns minutos provarei isso. Um espírito anticristo tenta tomar um povo e chamá-los de organização para organização, reunindo-os em uma organização, o que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim porque critico tão severiamente as organizações. Não é o povo ali que estou criticando, é aquele espírito dominante que faz as pessoas pensarem que nós somos o povo. Israel tentou se organizar, tirou a direção do profeta no tempo de Samuel. Quando nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos ter um rei, e ali quem era o rei era Deus. Ele usava o profeta. Samuel, mas eu alguma vez tomei um dinheiro de vocês? Alguma vez eu falei algo de Deus que não aconteceu? Não. Você nunca tomou dinheiro, está tudo certo, mas nós queremos um rei igual as outras nações têm. O que Deus disse? Deixa, eles não rejeitaram a você, Samuel. Rejeitaram a mim. E sabe qual foi a escolha do povo? Foi Saul, um homem forte. O ombro dele passava por cima de todo mundo. Essa foi a escolha do povo. Mas sabe qual era a escolha de Deus? Então tá, você quer um rei? Vocês vão cobrar imposto de você. Quer se parecer igual às outras nações. Tudo bem. Mas a minha escolha não é Saul. A minha escolha é Davi. Que não era rejeitado, nem o pai dele botava fé nele. Porque quando Samuel foi na casa de Jessé apresentou todos os filhos, menos Davi. Cadê Davi? É um moleque lá que está lá cuidando das ovelhas. A escolha do homem, Saul, mas a escolha de Deus era Davi. Saiba uma coisa, irmão. O homem pode sair bem diante de você. A escolha do homem parece ser melhor do que você, mas Deus escolheu você. Deus te deu um privilégio nesta noite. Ele passou por cima do presidente da República, passou por cima dos homens mais ricos que tem, e trouxe a sua palavra a você. Ele escolheu você, falar com você, te ajudar. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro. Mas você tem algo mais importante. Você tem aquele que desceu na glória. Que desceu na glória. Eu sempre digo,
como que era o tabernáculo. O tabernáculo representava Cristo. Tudo que acontecia no Antigo Testamento representava Cristo. A serpente de bronze representava Cristo crucificado. O tabernáculo representava Cristo. E havia uma coisa interessante no tabernáculo, quando era tenda. Por fora, ele parecia que não tinha muito valor. Era com peles de texugo. Mas quando você ia entrando dentro do tabernáculo, a coisa ia ficando mais fina. Você passava por um lugar, tinha marfim. Passava por outro lugar, tinha prata. E indo até o Santo do Santo, onde era ouro puro. E assim é nós, irmão. Por fora, o homem só vê que é um povinho, não sabe nem ler, escrever. Povinho pobre. Mas sabe o que tem por dentro ali? Lá no Santo Santo era ouro, ali na arca. Deus ficava ali dentro da arca, descia ali dentro deste coração. Que por fora parece pele de texugo, que ninguém dá valor. Habita o Altíssimo. Ele passou por cima de todos e resolveu morar ali. Isso é um privilégio. Senhor Deus, o tempo não nos permite ir mais para frente. Mas nós entendemos, Pai, que não é preciso gritar e pular, apesar que nós gostamos disso. Não estamos contra isso, não. Mas às vezes precisa de silêncio para ouvir a sua voz. E o Senhor vai falando aos nossos corações. Quando Elias se escondeu na caverna, primeiro veio o vento, tempestade, veio o fogo do céu, e Elias ficou quieto ali. Mas de repente vem aquela voz suave e mansa. E ele sabia que era Deus, ele saiu da caverna. Ó Deus, que o teu povo possa ouvir a tua voz nesta noite. E possa sair, ó, ardia o nosso coração quando Deus falava conosco, como aquele discípulo no caminho de Emaús. Ajuda-nos nesta noite. Ajuda esta pequena igrejinha, Pai, a ser sustentada. Eu lembro, Pai, de uma vez, numa reunião do profeta dessa era, em que havia milhares, não teve pulo, não teve grito, e as pessoas estavam todos ouvindo a palavra quieta, e havia uma multidão ali na África. E quando terminou, Pai, o culto, quando levantaram para ir para os seus lares, ficou um monte de cadeira de roda, um monte de muletas, ficaram lá, 7 caminhões disso. Não precisou de grito, mas precisou da tua presença. Pai, nós não estamos precisando, ó Pai, de palavras humanas. Foi assim que Paulo falou. Paulo tinha muitas palavras para falar, mas ele não vinha aqui com sabedoria humana, mas eu vim com a demonstração do poder de Deus. As pessoas estão precisando ter uma experiência contigo, realmente, aonde o povo sai mudado, Pai. A primeira palavra que saiu para o Evangelho, depois da descida do Espírito Santo para a igreja, foi arrepender-vos. A verdade é que está tendo muita conversão sem arrependimento. E quando o arrependimento faz você mudar de atitude, faz você mudar de vida. Oh Deus, que nós possamos se arrepender do que somos e realmente sairmos daqui como cristãos, de uma maneira que agrademos tanto ao Senhor, que o Senhor tenha prazer em morar em nós, como uma pomba que representa o Espírito Santo. E Jesus representava o cordeiro, desceu ali sobre o cordeiro. A ave mais mansa da terra desceu sobre o animal mais manso da terra. A pomba representa o Espírito Santo. A igreja é a ovelha de Deus. E Pai, que o Senhor possa descer como aquela pomba sobre o teu povo, e eles possam ser guiados pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, sela isto em nossos corações. Amém e amém. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Seja agradecido a Deus. Glória a ti, Senhor Jesus.
as nossas almas se alimentem do pão da vida que é Jesus. Seja agradecido a Deus pelo aquilo que você tem. Jesus só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas a Escritura diz que ele deu graças ao Pai divino por aquilo. E aquilo alimentou mais de 5 mil. Agradeça aquilo que Deus te deu. Ele perguntou para aquela profeta, perguntou para aquela viúva: o que você tem na tua casa? O profeta pagou a dívida da viúva. O que você tem? Eu só tenho um pouquinho de azeite lá. Então traz as vasilhas. Traz as vasilhas e começa a encher. Deus, Ele quer operar em você com aquilo que você tem. Ele colocou um pouquinho de fé para mim. Creia nisso. Tudo é possível quem crê. Mas eu não estou vendo. Creia. Abraão esperou 25 anos e foi crendo. A Bíblia foi fortalecendo. Mas eu já estou com 99 anos. Mas eu fui crendo. Porque foi Deus que prometeu. Quando você entende que foi Deus que prometeu, Ele é responsável. Então você fica tranquilo com aquilo. Graças a Deus por isso. Eu falei com uma família ontem. Diz que vai voltar essa semana, está de viagem. Quarta-feira. Vamos orar. Se está bem de saúde já, se recuperou bem, bom. Minha avó se recuperando uma gripe forte também. Mãozinho. Se Deus permitir, quinta-feira estaremos aí. Nós estivemos sábado ontem em Canoinhas. Foi muito bom, nós estamos lá preparando para inaugurar o tabernáculo lá, já estamos com 25 pessoas lá, passando tudo na casa da irmã, e agora vamos inaugurar o tabernáculo. Hoje nós descansamos um pouquinho, não fomos para Irati de manhã. Ali Irati, o pastor Zé Carlos desceu ali e fez o culto agora à noite. Ele pediu, mudar o culto de manhã para a noite, então eu acabei descansando um pouquinho mais. Normalmente sai de Canoinha, vai para Irati e à tarde estamos aqui. Que Deus possa nos abençoar. Vamos pôr de pé, irmãos. São bem-vindos, visitantes. Sempre eu falo que visitante é só a primeira vez aqui, irmão. Depois já é da casa. São bem-vindos. Toda vez que quiserem vir ouvir um pouco de Deus, da palavra, são bem-vindos. Vamos inclinar a nossa cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, leva os seus filhos para o seu lado. Que o anjo do Senhor possa ir na frente, livrando de todo mal, do homem mal, protegendo, Pai, e dando a saúde também àqueles que precisam, libertação e sustento, Pai, provimento. O Senhor sabe da necessidade do teu povo. Eu, como homem, não posso falar nada, Pai, que seria adivinhação, mas o Senhor sabe o que cada um precisa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, leva-nos para os nossos lares, sela a tua bênção, hoje e para sempre. Amém. Abençoe uma outra. E até quinta-feira, se Deus nos permitir.